Imagine uma existência onde você está em todos os lugares, mas ninguém jamais percebe sua presença. Um ser tão minúsculo, tão transparente às percepções humanas, que sua vida se desenrola como um filme mudo projetado numa sala vazia. Esta não é uma história sobre fantasmas ou criaturas sobrenaturais, mas sobre uma condição muito mais comum e paradoxalmente mais dolorosa: a invisibilidade social. Para compreender a profundidade desse isolamento, precisamos primeiro contextualizar o que significa ser invisível no tecido social contemporâneo. Vivemos numa era de hiperconexão aparente, onde cada like, cada comentário, cada compartilhamento parece validar nossa existência perante o grupo. A sociedade construiu um ecossistema complexo, onde visibilidade se confunde com valor e reconhecimento funciona como oxigênio psicológico. Quando alguém é sistematicamente ignorado, não se trata apenas de solidão passageira, mas de uma erosão lenta e constante da própria identidade. O indivíduo invisível torna-se um espectro que habita os mesmos espaços que todos, participa das mesmas rotinas, mas permanece inexplicavelmente fora do campo de visão coletivo. A rotina de um ser socialmente invisível começa com acordar para um dia que será idêntico a todos os outros na sua desconexão. Ele se prepara, veste-se, alimenta-se, desloca-se para o trabalho ou estudo, executa suas tarefas com competência às vezes, até com excelência, mas algo essencial falha no processo de interação. Nos corredores, as pessoas desviam o olhar como se contornassem mobília. Nas reuniões, suas contribuições ecoam no vácuo, como pedras atiradas num poço sem fundo. O café compartilhado torna-se um ritual solitário, as piadas no elevador morrem antes de alcançarem ouvidos receptivos, os pequenos cumprimentos matinais se dissipam no ar sem resposta. Esta existência paralela acontece não por falta de tentativa, mas por um defeito inexplicável na forma como os outros processam sua presença. As pressões dessa condição são tanto externas quanto internas. De fora, a expectativa constante de que você deve se destacar mais, falar mais alto, ser mais interessante, como se a invisibilidade fosse uma falha de desempenho a ser corrigida com esforço redobrado. Mas internamente, a pressão é ainda mais cruel, a dúvida constante sobre se você realmente existe da maneira que acredita existir. Suas emoções, pensamentos e experiências começam a parecer menos reais por falta de testemunhas. A autoestima torna-se uma planta sem luz, murchando lentamente na sombra do desprezo involuntário. E há ainda a pressão paradoxal de precisar pedir ajuda para uma condição que ninguém reconhece como real, como explicar que você está se afogando quando ninguém sequer vê a água ao seu redor. O lado mais insidioso da invisibilidade, porém, revela-se nos momentos em que ela deveria ser uma vantagem. Você presencia conversas íntimas que não eram para seus ouvidos, observa comportamentos autênticos que as pessoas reservam para quando acham que estão sozinhas. Inicialmente, isso pode parecer um poder acesso a verdades não filtradas, mas rapidamente transforma-se num fardo psicológico insuportável. Você carrega segredos que não pediu para conhecer, testemunha vulnerabilidades alheias sem permissão, torna-se arquivo vivo de verdades que não pode compartilhar. Esta proximidade forçada com a intimidade alheia, combinada com sua própria solidão absoluta, cria um paradoxo agonizante. Você está simultaneamente demasiado perto e infinitamente distante de todos. A queda inevitável começa com pequenas concessões. Primeiro, você para de levantar a mão nas reuniões. Depois, cancela discretamente seus próprios aniversários. Mais tarde, começa a duvidar se sua voz ainda produz som, se seu toque ainda registra como sensação. A invisibilidade social corrói até os alicerces mais básicos da identidade humana, a certeza de que ocupamos espaço no mundo, de que nossas ações causam reações, de que nossa presença importa para alguém. Em estágios avançados, alguns começam a testar os limites dessa condição, cometendo pequenos atos de rebeldia esperando por alguma reação. Qualquer reação, mas até o constrangimento, parece incapaz de penetrar o véu que os separa do mundo. Na reflexão final, percebemos que a pior tortura da invisibilidade não é a solidão em si, mas a destruição do diálogo interno saudável. Nossa consciência constrói-se através do reflexo que vemos nos olhos dos outros. Sem esses espelhos, a própria mente começa a duvidar de sua substância. O horror de viver como um inseto invisível reside precisamente nesse apagamento progressivo, primeiro dos laços sociais, depois das oportunidades, finalmente da própria noção de ser alguém. E talvez a lição mais perturbadora seja que, diferentemente dos insetos que pelo menos têm seu lugar no ecossistema, o ser humano invisível habita um vácuo que a sociedade criou, mas se recusa a acknowledge.
Sua existência torna-se uma pergunta constante sem interlocutor, uma narrativa sem audiência. Uma vida que paradoxalmente persiste mesmo quando todos os indicadores sociais sugerem que ela já deveria ter cessado há muito tempo.